Mas começa como se a gente tivesse Já na começamos, sua começamos. casa. E aí, tudo bem? Mais uma cesta básica. Hoje é a continuação do episódio da semana passada relacionado com a explosão em Beirute. Vamos falar hoje sempre no contexto dos portos brasileiros. O pessoal está entrando, Pascoal, Deise, Joana, tá todo mundo já começando a vir por aqui. Então vamos, como é que a gente vamos chamar o Gusmão aqui? O Gusmão não está presente ainda. Vai falando aí que eu vou entrar. Acho que se o Gusmão demorar muito, eu vou chamar o Pascoal para substituir o Gusmão hoje, hein? Ah, não vou chamar o Sérgio Matos, que acabou de entrar. Sérgio Matos. Sérgio Matos. Chama. Sérgio Matos, preparado aí para entrar ao vivo? Porque o Gusmão não está aparecendo aqui. Hoje a gente vai ter um convidado do Porto do Rio. O Gusmão está entrando aqui. Ó, o Sérgio Matos já deu um joinha que está preparado para falar, hein? E aí, Gusmão? Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que está esse São Conrado? Eu não sei porque eu estou um pouco longe de São Conrado hoje. Não, Não, eu estou aqui no Porto 4, tá acabando. tem que estar acabando. A gente vai fazer hoje o segundo episódio dessa temporada, não? Sim. Bom dia, Fábio. Bom dia, Luiz. Bom dia, Pascoal. Bom dia, todo mundo. Então, nós vamos continuar o que nós falamos na semana passada, por isso, né? E nós vamos continuar o assunto, falar de alguns acidentes que aconteceram em áreas temporárias no Brasil. Está dando microfonia. Eu acho que talvez eu tenha contado aí que eu vou tirar. Vê se melhorou a microfonia aí. Vê se está melhor o vídeo, Pascoal. Está ruim. Ele está falando que o áudio está ruim. Deixa eu ver se melhorou aqui. Tá bom? Melhorou o áudio? Eu vou sair. O Gusmão saiu. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um diferente. Vamos fazer aquele teletransporte de lei, chamar o Gusmão para Cheguei rápido, hein? ficar aqui com a gente. Cheguei rápido. Agora tá bom. O Santista também entrou. Então, o que a gente vai fazer agora é mostrar, falar dos acidentes, pegar um depoimento interessante de alguns colegas que trabalham na área. E a nossa preocupação, o Martins também conversou, o Sérgio Matos agora está fazendo a coordenação das lives, fazendo a pauta. Ele vai entrar daqui a pouco para explicar como é que está sendo feito aqui o nosso trabalho. Mas nós ficamos também, em relação à semana passada, que algumas pessoas não conseguiram participar, muito importante nesses eventos, inclusive eventos, acidentes ambientais em portos, você ter uma resposta analítica rápida. Às vezes, você não sabe qual é o produto e tem que identificar, né? E, para isso, depende de ter no plano de emergência recipientes, frascos específicos para cada tipo de produto e ter um suporte de laboratório rápido. Então, nós combinamos aqui a participação lá do pessoal da Quality, que dá esse suporte, antes do Santista falar, esse suporte de análise de laboratório. Vamos ver se o Fernando e o Cláudio entram aí para dar esse suporte, uma empresa que pega a amostra e dá um resultado rápido. Se isso for na área de hidrocarboneto, derivado de petróleo, sempre faz esse suporte para a gente. O centro fica ali na área do fundão. Vamos ver se o Fernando está entrando aí, para o Fernando falar a importância desse suporte analítico na identificação do produto, que muitas vezes não tem identificação. Mostra e dá um resultado rápido. Bom dia, Fernando. Obrigado pela participação. Estou aqui eu e Martins juntos hoje aqui. Ó.
Estamos juntos aqui, nós dois, porque nós vamos entrevistar várias pessoas. O importante é a gente saber a questão aí da não desenvolvimento, da eficiência da identificação do produto. Bom dia, hein? Bom dia, Fernando. Obrigado pela participação. Estou aqui partindo juntos hoje aqui. Estamos juntos aqui, nós dois, porque nós vamos entrevistar várias pessoas. Aí da Fernando, tudo bem, Fernando? Quanto tempo que eu não te falo? O som está um pouco ruim. A gente não está escutando direito. Fala com o som no teu. Tem som? Tem, botar som no teu. Agora, talvez tenha. Tá ouvindo aí, Guzmão? Agora sim. Ah, tá. Coloquei mais som aqui. Bom dia, meninos. Bom dia, menino. Bom dia, bom dia. Então, a gente vocês estão conversando, tá puxando o gancho aí para falar sobre acidentes, vazamentos, né, com produtos químicos perigosos. É fundamental, como vocês bem colocaram, é fundamental, né, você ter conhecimento das fichas, né, conhecimento do produto que você está trabalhando, né, para que você possa uma ação eficaz no atendimento contra vazamento. Mas é muito importante, o Guzmão passou por isso diversas vezes, né, quando você começa a trabalhar com produtos diversos, que aí você, além do produto que você está fazendo o atendimento, você tem a reação entre esses produtos, né? Aquelas cargas mistas e cargas diversas, em container, em caminhão-tanque, ou até mesmo em caminhão a granel, onde você tem a mistura e a reatividade, começa você a ter uma reação, e aí você começa a ter realmente o problema, porque você não está mais com o produto A, B, você está com o produto C, o produto D. E aí sim, o que fazer? Né? Na grande maioria, hoje a gente passa isso muito aqui no grupo, né? Os nossos clientes acabam sendo obrigados, acabam tendo que fazer um transporte e fazendo uma carga mista em desacordo com a compatibilidade ou a reatividade daqueles produtos. Sem conhecimento, às vezes, né? Por contas de contrato, força de contrato. E a gente, às vezes, se depara assim, com um problema muito sério de o que fazer. Você tem lá as fichas de emergência, tem tudo lá do produto, mas o que fazer? Né? Isso aí, assim, o apoio, o suporte do laboratório e o conhecimento técnico, né, o conhecimento químico daquilo ali é fundamental. Até para você saber, isso é ácido ou isso é base. Tá? Eu vou ter uma emissão ou não vou ter uma emissão? Eu vou ter possibilidade de atingir um corpo hídrico ou não? Enfim, isso é fundamental no atendimento à emergência e a resposta do laboratório é essencial. Né? A gente realmente usa essa ferramenta aqui que nós temos, que é o nosso laboratório, e outros laboratórios parceiros também, né, para conseguir fazer esse atendimento de forma eficaz e rápida. Né? Mas é basicamente... Fala, oi. Agora, nos nossos atendimentos emergenciais, nós não estamos falando aqui de poluição gradual, de poluição convencional, aquela que você tem tempo de estudar, de avaliar. Não estamos falando de poluição súbita, de poluição acidental, aquela responsável pelo lançamento no ambiente de uma grande massa poluidora num curtíssimo espaço de tempo, certo? E muitas vezes a gente precisa desse suporte analítico, desse suporte de laboratório. E nós sempre tínhamos uma caixa de emergência com vários frascos. Frascos esses que seriam usados para a coleta daquele material. Ou que a gente tivesse certeza, ou que a gente tivesse suspeita que estava sendo o objeto daquele atendimento. Eu me lembro de alguns casos, na própria laboratório da Receita, no laboratório de escolas, que os frascos, com o tempo, ficavam sem rótulos, e muitas vezes as pessoas nem sabiam o que estava ali. Como é que você ia dar destinação de uma coisa que você não sabe o que é? Há 50 anos atrás, jogava pelo ralo, jogava no ralo e ia mandando para o Baía do Guanabara, PT, saudações. Mas hoje não se faz mais isso. Você tem que saber para poder depois dar uma destinação adequada às correntes químicas, dar o tratamento, mandar para uma estação que possa fazer essa separação.
Então, aquela história... Fala. É aquela história, né, Gusmão? Cada cenário, cada acidente é um cenário diferente, né? A própria proximidade, aqui a gente fala muito isso, até quando faz treinamento e tal, né? Todas as políticas, todas as legislações que visam preservar o meio ambiente, tem como foco principal preservar o homem do homem, né? E é fundamental, dentro desse conceito, é fundamental que você tenha entendimento de que produto você está trabalhando. Então, assim, frascos sim, procedimentos de amostragens corretos, porque você pode fazer uma amostragem, coletar com frasco, mas se você usar um frasco inadequado, que não tem uma preservação adequada para aquele analito que você vai avaliar, você pode ter um falso positivo ou um falso negativo, né? Então, é fundamental sim. Perfeito. Oi? Se a pessoa não for treinada, por exemplo, o agente portuário ou o policial rodoviário, enfim, não for treinado, ele vai pegar uma amostra numa garrafa de Coca-Cola que tiver do lado, de água mineral, de plástico, e vai mandar... Vai pegar a amostra, colocar dentro da viatura e sair com a viatura no calor, e aquilo ali vai explodir dentro da viatura dele, porque aquela amostra tem que ser preservada a 6 graus, até 6 graus, né? Senão aquilo ainda pode explodir e ainda causar um outro acidente. Então é fundamental, sim, conhecimento, informação, né? E deixar que os profissionais façam o trabalho, né? As pessoas que têm treinamento, estão habilitadas a fazer aquilo ali, né? Não é fácil formar um técnico, não é fácil formar um técnico em emergência, é muito difícil, né? Porque além de todo o risco inerente com a operação, tem o conhecimento que você tem que ter. E a nossa preocupação nos anos 80, quando nós começamos a fazer esse tipo de atendimento na FEMA, naquela época não existiam empresas que dessem suporte, isso apareceu depois de 2000. A nossa preocupação é aquela pessoa que era o primeiro a chegar, o primeiro em cena, que ela se tornasse uma vítima. Porque se ela começa a passear no meio do produto e respirar, ela se torna uma vítima e daria mais trabalho para a gente ainda, entendeu? Sim. Primeira coisa é o ser humano. Até hoje acontece, mas até hoje acontece. Tem boas empresas, tem empresas muito sérias no mercado, tá? Com capacidade, conhecimento, equipamentos para poder fazer bons atendimentos, como infelizmente ainda tem empresas que não são tão sérias. Infelizmente, dentro do Estado do Rio de Janeiro, não existe uma legislação onde haja uma obrigação de que as empresas que façam atendimento à emergência possuam uma licença de operação e sofram fiscalização. Porque não é só ter uma licença, é passar por um processo de fiscalização. Hoje no Estado do Rio de Janeiro, ainda não existe essa obrigatoriedade legal, né? Porque seria mais uma forma de você amarrar e avaliar tecnicamente quem está no mercado, né? Mas tem boas empresas no mercado, empresas sérias, com profissionais sérios, dedicados. Agora, é um risco. Você passou anos e anos fazendo emergência, você sabe que cada cenário, cada emergência é uma situação diferente. E a gente expõe até a nossa vida em cada atendimento, né? É um fato. São mais de 300 situações que nós passamos. Ô, amigão, eu não estou vendo o Cláudio aí com você. O que aconteceu com ele? Rapaz, que a gente está junto com eles. É que a gente está com as nossas alunas aqui, ó. Vou descer um pouquinho aqui para você poder ver aqui, ó. Tá vendo aqui as nossas alunas aqui, ó? Então, a turma da nota 10, a turma da nota 10. Tá a turma da nota 10 aqui. Eu vou soltar aqui o celular um pouquinho aqui. Muito prazer em encontrar a turma, hein? A gente está no nosso terraço aqui em cima, nosso ecoterraço. Tá bom. Então, amigão, olha só. Nós vamos agora continuar, fica ligado. Vamos participar das próximas lives. É um prazer estar com vocês. Só que a gente vai colocar agora na live o nosso amigo Santista, que ele já entrou aqui. E o Vamos Santista acompanhar, estamos aqui. É muito importante, que ele é uma representante dos trabalhadores portuários e tem uma experiência muito grande. Nós conhecemos o Santista em eventos, em acidentes, ele sempre com a participação positiva, e depois ele foi nosso aluno nos cursos de graduação de meio ambiente, tá certo? Grande abraço. Estamos aqui acompanhando. Grande abraço, Fernando, a turma da nota 10. Hein? Alô, Fernando. Abraço, Martins. Tchau. Abraço, Martins. Abraço, Gusmão. Eu vou fazer aquela pergunta antes. Então agora vamos chamar o Santista, mas antes eu queria deixar uma pergunta que o Evandro do ICMBio mandou para o Gusmão,
e ele vai responder depois, no final da live. Seria o seguinte, a OIT, ela tem uma definição de que é acidente. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho, né? É a principal organização do mundo preocupada com o trabalhador, né? E tem uma convenção, a 174, que definiu o que é um acidente ampliado. Eu vou ler aqui do nosso livro, Gestão Ambiental da Indústria, vocês daqui a pouquinho vão estar podendo conhecer a terceira edição, que está no Prelo, que é o seguinte, é uma definição que, como eu falei na live passada, ela foi feita por 2 pesquisadores da Fiocruz, o Carlos Machado e o Marcelo Firpo. Então, para a OIT, acidente ampliado, ou acidente maior, é todo evento inesperado, como uma emissão, um incêndio ou uma explosão de grande magnitude no curso de uma atividade dentro de uma instalação exposta a riscos de acidentes maiores, envolvendo uma ou mais substâncias perigosas e que expõe os trabalhadores, a população ou ao meio ambiente a perigo de consequências imediatas ou a médio e longos prazos, sendo caracterizado não somente por sua capacidade de causar óbitos, mas também pelo potencial de gravidade e extensão dos seus efeitos ultrapassar os limites espaciais e temporais. A pergunta seria o seguinte para o Guzmão: essa definição de acidente, que é uma definição técnica, ela está ultrapassada ou a forma de ver o acidente pelos não técnicos, que é um acidente relacionado com uma fatalidade, ela está sendo substituída por essa versão anterior? Ou é uma outra coisa? Vamos aguardar daqui a pouquinho para o Guzmão responder para a gente. Vamos chamar o Santista agora? Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui o Santista. Acho que agora a gente consegue falar com o Santista sim. Estamos aguardando ele entrar. O Santista, ele é um técnico de segurança do trabalho e trabalha no OGMO. Tudo bem, Santista? Tudo bem. Meu cordial bom dia a todos aí. Tudo bem? O Santista, ele é técnico de segurança do trabalho do OGMO. O OGMO é o órgão gestor de mão de obra das atividades portuárias aqui do Rio de Janeiro. Porto do Rio, Porto de Angra, Porto de Niterói, né? de Cabo Frio, não é isso, Santista? E o OGMO, ele é o órgão que gerencia os trabalhadores avulsos para trabalharem nas empresas arrendadas. O Santista é um cara da estiva, um cara antigo aí que tem muita experiência para conversar com a gente, além de ser o técnico de segurança do próprio OGMO. Né, Santista? O que você gostaria de começar a falar com a gente para a gente entender as expectativas e necessidades de uma parte interessada e importante, que são os trabalhadores avulsos, que estão nos portos brasileiros? O Santista é um cara da estiva, um cara antigo aí que tem muita experiência para conversar com a gente, além de ser o técnico para ser o próprio OGMO. Santista, está contigo a palavra. Você gostaria de começar a falar com a gente para a gente entender? Fala, Santista. Vocês estão me ouvindo? Sim, pode falar. Você escutou o que eu falei contigo? Escutei agora que eu escutei o pedacinho. Tem um delay aí, né, do que eu falei para quando você está escutando. O que você gostaria de começar a conversar com a gente? Eu gostaria de começar a falar sobre os acidentes que houve no caso do Porto na área de meio ambiente, de óleo. Certo. Você já participou de muitos eventos negativos no caso do Porto? Vários. Já denunciei até alguns. Pega o telefone da avó, tira uma foto aqui. Tira uma foto. Já denunciei até alguns. Certo. Eu gostaria de falar de duas irregularidades na época da dona Iara, da Companhia As Docas, que aconteceu no Porto.
Isso é uma situação que você vivenciou no passado? Isso. Certo. E quais são as suas expectativas em relação ao gerenciamento de produtos perigosos no Porto do Rio? Eu acho um pouco arriscado, porque é o seguinte, a comunidade do entorno e a comunidade dentro do Cais do Porto não participa. Ninguém é convidado para nada. Vou ser franco, falar a realidade. Tem o cais lá, tem tudo, mas o que acontece? Diz a norma, dentro da NR 29, que são 5.000 metros quadrados. Eu acho que aquele pessoal da Praça Mauá, do Morro do Pinto, do Morro da Providência, do Caju, de São Cristóvão, quer saber o que vai fazer no caso de uma explosão, de um acidente grave. Porque ninguém sabe o que faz, entendeu? Ninguém sabe. Ninguém sabe o que faz no caso de acontecer isso. Porque tem que ter um plano de comunicação e um plano de emergência para avisar para a comunidade de entorno, né? Isso que você está dizendo? Isso. O plano de emergência tem, mas o de comunicação não existe. Ninguém nunca foi comunicado de nada, não entra em contato com a sociedade de melhoramento das vizinhanças, trazer esses presidentes para sentar numa mesa, para se discutir com os colégios, tem vários colégios, tem vários colégios ali no entorno, tem um colégio com mais de 80 anos ali na ponta da Praça Mauá, menos de 1.000 metros do Cais do Porto, e esse pessoal nunca foi chamado para nada. Sim. Zanti, você está falando uma coisa que, de fato, é importante, porque a gente, na live passada, comentou que sempre que acontece um acidente ampliado, a gente percebe a ausência de 4 pontos. Né? O órgão ambiental não sabe a quantidade de produto armazenado, qual o tipo de produto, não conhece qual é o tipo de subprodutos gerados na emissão, não tem um plano de emergência e o que você está falando agora, a ausência de um plano de comunicação. Então, o que você está falando bate com o que acontece em geral em acidentes desde os anos 70, quando acontecem acidentes ampliados, como aconteceu lá em Beirute ou em outros aqui no Brasil. Agora, você, Santista, semana passada, na sexta-feira passada, exatamente no dia que a gente teve a nossa live, aqui na Sexta Básica, a gente comentou que um acidente desse como o de Líbano, né, ele acaba acelerando que algumas políticas públicas saiam do papel, saiam da gaveta. E na sexta-feira passada, a ANTAC, né, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, eles fizeram uma resolução que está em consulta pública. É a resolução ANTAC 7954. Vou até botar aqui, porque isso vai ser uma oportunidade importante para as partes interessadas poderem participar da consulta pública, que eu vi que você está tendo essa expectativa, essa necessidade, e vai ter também uma audiência pública para poder essa resolução sair para ficar valendo. Essa resolução ANTAC, ela não está valendo ainda não, é uma minuta que a sociedade vai avaliar e vai dar opinião. Essa minuta, se você for lá e conseguir lê-la, fala de responsabilidades, inclusive do órgão, né, o órgão gestor de mão de obra, e também informações que o órgão tem que receber do armador, né, do dono do navio, ou do agente que fica aqui no Brasil. Então, o órgão tem que ter participação mais ativa pela essa resolução. Então, acho que é uma oportunidade de vocês poderem analisar essa resolução ANTAC 7954 para poder opinar e fazer com que ela fique melhor para todo mundo. Olha só, eu gostaria de aproveitar e falar para o senhor a verdade. Eu não vim numa live para contar mentira. A gente, para receber a documentação de carga perigosa, ela chega nas docas. O representante do armador manda para as docas. As docas mandam para o operador portuário. Se o órgão não se descolar para ir lá buscar, ela não chega no órgão.
tem pilhas e pilhas que a gente vai buscar. Vamos supor, ela não chega com horário full time, o navio chegou. A única coisa que tem no caso de emergência é a ficha no navio para você ver. Mas eu acho que tem porto sem papel, tem um monte de coisa adiantada, mas esse documento ainda está atrasado para o órgão receber. A gente agradece a dona Miriam, técnica de segurança do trabalho, que encaminha para nós. Mas o órgão tem que buscar. Esse documento não vem online. Estou falando a realidade. Estou falando o que eu vivo, não estou falando o que me contaram. Então, nessa resolução ANTAC, ela fala que tem que chegar em 48 horas antes do produto chegar no porto, tem que chegar para o órgão também. Vocês podem colocar lá nessa consulta essa dificuldade que vocês estão tendo. Né? É uma expectativa que vocês têm que não está sendo cumprida. Né? É plenamente razoável o que você está falando. Entendeu? Eu acho que quando tiver essa audiência pública, eu acho que os presidentes, órgão gestor de mão de obra, os presidentes, os representantes da comissão da CPATP, Comissão de Prevenção de Acidentes, eu acredito se quiser, triste falar, mas não é chamado para nada, para reunião nenhuma, para nada. Quando o CAI faz o simulado no porto, não é chamado para nada, ninguém vai nada. Ele tem o pessoal seleto, chama o pessoal da agência, chama fulano, betano, mas não chama a comissão. Eu estou na comissão há 20 anos. Eu já fui lá umas 4 vezes de enxerido, mas nunca fomos chamados para nada. A comissão, a CPATP, é a comissão que a NR29 fala, que é o equivalente à CIPA, não é isso? Isso, estamos dentro da lei. Por que você não registra isso na ata? Nós abrangemos 5.000 metros da área em torno do cais. Você podia registrar isso na ata da reunião, essa sua expectativa. Na próxima reunião da CPATP, eu vou cobrar isso. Sim. A gente representa 5.000 metros. Nós nunca fizemos uma reunião sobre acidente, sobre risco com a vizinhança. Nunca foi feito. Quem falar mentiu. Eu estou 20 anos. Eu estou desde 2010. Não me lembro de ter feito. O mapa de risco do porto, o mapa de risco do porto está sendo feito aos pedaços. Olha só, as docas devem ter o dela, o Pia maior tem o dela, a MU tem o dela interno, mas o mapa de risco que abrange os metros todos do porto e todos os armazéns, tem 20 anos que não é renovado. Sim. Isso que você está falando da falta de comunicação com a população em torno é bem interessante. Tem alguns portos que não tem população próxima, mas no caso lá de Beirute, a gente viu que era muito próximo. E aqui no Rio também, como você falou, né, tem alguns vizinhos que têm uma proximidade que pode, a gente tem que avaliar isso numa análise de risco, mas que pode estar sendo afetado numa situação de emergência. Né? É que nem o caso, o órgão gestor de mão de obra, faz fiscalização com os técnicos do navio. Quando tem alguma coisa, algum problema sério de vazamento, graças a Deus, ultimamente não tem acontecido nada. Mas quando acontece, tem que chamar o INEA para poder resolver. Eu, com o professor Gurmão, eu conheci o professor Gurmão no Cais do Porto, quando teve um vazamento no terminal da operadora Triunfo, que todo mundo falou que o vazamento era de navio, era de não sei o quê. O Gurmão chegou, olhou para o navio, falou assim, onde está vazando aqui? Esse navio vazou por que lado? Não, peraí. Ele foi na beira do cais, olhou para a água, falou, esse óleo não é de derramamento de navio, não. Isso não é óleo cru. Pegou a amostra, depois ele falou, esse óleo é de posto de gasolina, esse óleo é de lavagem de carro, de alguma coisa. Mas esse óleo não é de navio. A experiência dele conseguiu provar, sem análise, sem nada, que aquilo não era aquilo era outra coisa. Eu estava lá com ele, no costado do Armazém 30, no terminal da operadora Triunfo. Eu estava com ele lá. Ô, Santista, você, além de ser uma pessoa importante, com a sua experiência e representante dos trabalhadores, e a gente quis ampliar a participação nas lives também, trazendo a voz de quem representa quem está lá trabalhando e que vivencia tudo isso. E depois você também, além de ser um representante lá
dos Trabalhadores, você se preocupou em estudar. Você fez curso de gestão ambiental, você fez curso de tecnólogo de meio ambiente, você é um profissional que se especializou e representa muito bem a sua classe e tem conhecimento. Porque, além desse caso, nós tivemos outros eventos. Nossa preocupação, eu só estou botando uma máscara aqui para neutralizar a sua, tá? Ah, não, aí não vale. Aí é sacanagem. Mas nós ganhamos ódio. Mas vem cá, a outra coisa, eu vou tirar para você não ficar muito traumatizado. Mas a outra coisa é o seguinte, nós vamos tentar conversar com o Pascoal estava na live, porque ele tem a parte toda de legislação, né? De compilação da legislação, de atualização. E então, o que a gente está pensando aqui, hoje mesmo o Martini falou da definição de acidente, né? Nós estamos tentando atualizar com a nova regulamentação que vem. Qual é o número dela, Martini, mesmo? É a resolução ANTAC 97954. Vou botar aqui fixa, porque ela é importante. Não, 97974. Vou botar aqui, 7954. 2954. E isso daí já é uma resposta do poder público em função do acidente lá do Líbano. Certamente, porque eu percebi que era uma resolução que já estava desde 2018 sendo feita e que saiu finalmente agora. Então, talvez o acidente tenha acelerado que essa resolução fosse para consulta. E, com certeza, o que o Martini está falando é a realidade, porque um acidente ou um quase acidente é o que acelera, é o que faz com que as novas legislações sejam criadas. O acidente da Baía de Guanabara é um exemplo, meu. Ver aquela resolução do CONAMA trazendo aquela auditoria 255, né? 265, depois veio a CONAMA 306, a própria lei do óleo, 966, tudo por causa do acidente da Baía de Guanabara. Por isso, Santi está aqui hoje, a gente colocou você, pedimos a opinião lá do laboratório, do Cláudio e do Fernando, que fazem as análises. Você está dizendo que eu olhei para o óleo, coletei a amostra e falei sem análise, mas eu devo ter feito alguma análise na hora, não me lembro. Eu não tenho esse poder, não sou um cromatógrafo. Agora, eu vou pedir para o Pascoal, que é nosso colega de legislação, entrar para dar esse suporte. Então, com o suporte de legislação, o suporte analítico, a experiência do operador, o órgão ambiental, os planos de emergência, os planos de ação, os planos de contingência, mostra que para enfrentar um acidente tem que ser uma reunião de força, cada um trazendo a sua colaboração, com a coordenação técnica, sempre do órgão ambiental, e com a coordenação administrativa dos órgãos de defesa civil ou da Polícia Naval. Então, você fica ligado aí, continua ligado, Santista, que o Pascoal vai dar uma participação, perfeito? Perfeito. Fica ligado, não sai abraço não. Aí, hein? Tá. E aqui para você. Tá, aqui para você. Um abraço à minha madrinha, Mônica Petit. Só cheguei onde eu cheguei, agradeço a ela. Santista, meus netos, meus genros são todos palmeirenses. Eu estou virando Palmeiras também. Fazer o quê, né? Santista, muito obrigado. É super importante a gente conseguir ouvir a voz do trabalhador portuário avulso, que nem sempre a gente consegue vê-lo, né? Quanto mais escutá-lo. Muito obrigado. Com parabéns. certeza. Valeu. Esse Pascoal entra. Muito boa a participação dele. Sérgio Matos está aqui. Bota o Sérgio Matos, bota o Sérgio Matos. E agora nós vamos pegar aqui a opinião também, a participação do nosso colega Sérgio Matos, que foi coordenador do grupo de meio ambiente da FEMA, e com muita experiência, e que conhece como ninguém, porque além de ter sido chefe da divisão do INEA, da FEMA, não era INEA ainda, ele foi também o coordenador de meio ambiente da companhia Docas. E me lembro que ele promoveu cursos em Docas, com representantes portuários de
de vários portos brasileiros, e nós levamos depois esse curso para o Pará, levamos esse curso para outros portos, sempre com a coordenação do Sérgio. Por isso que a participação dele é super importante, com a experiência dos dois lados, né, Martim? É verdade. Da parte do órgão ambiental e da autoridade portuária. E quantos benefícios ele trouxe para a área portuária, né? Sendo coordenador, e sempre com seu estilo de trabalho honesto, decente. Né? O Sérgio é um exemplo de funcionário público. Né? Infelizmente, acabou de vir aqui a informação que o Sérgio não pode participar. Ele deve estar com um problema lá na internet, né? E o Pascoal também não está conseguindo, não pode participar também. O Pascoal não está podendo entrar? Não está podendo entrar. Pascoal, você está aqui bloqueado para a gente conseguir acenar você. É importante, Pascoal, você falar até sobre essa resolução, qual é a atualização dela, né? Você justamente trabalha com essa parte legislativa. Gusmão, vamos fazer o seguinte, você que trabalhou no setor de poluição acidental da antiga FEMA, INEA, você tem algum caso de poluição acidental em porto brasileiro para contar para a gente? Essa live vai até que hora? Meia-noite? Não, temos 20 minutos. E você tem ainda que responder aquela pergunta que eu fiz para você agora há pouco. Essa questão do acidente e a definição da organização, da OIT, né? Quer dizer, a situação lá de Beirute, por exemplo, que foi o fato motivador da gente começar as nossas lives, e fomos ampliando essa temporada. Hoje é a segunda ou a terceira? Hoje é a segunda. A segunda. E sempre tentando trazer as diferentes, né, instituições e as diferentes participações nesses eventos. A definição do acidente, ele envolve muito, ele vai repercutir muito nos desdobramentos do evento, que é a apuração de responsabilidade. Então, quando a gente vê que tem a responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal, a definição de se foi acidente ou não, de quem foi a culpa, isso vai ser o diferencial depois, não na hora do acidente, né? Mas na apuração das responsabilidades. Por exemplo, lá em Beirute, quem é que vai pagar aquela infinidade de danos materiais que aconteceu, né? Que, como o nosso amigo Fernando falou, e o Santista também confirmou, e o Pascoal iria confirmar com certeza, a prioridade de um evento desse é a vida humana, é a manutenção da preservação da vida humana. Agora, os danos patrimoniais, alguém tem que se responsabilizar. Todos aqueles carros que ficaram danificados, as vidraças, os danos materiais, o prédio que foi derrubado, a própria noiva que estava fazendo a foto, o casamento foi adiado, o padre que estava rezando a missa, a igreja caiu em cima dele. Isso tudo tem que ser indenizado, Martim. E eu acho que isso a gente podia deixar depois para uma outra temporada, ou até mesmo um curso, que seriam as responsabilidades ambientais. Perfeito. Que é um capítulo à parte, né? Porque a partir de 81, com a Política Nacional do Meio Ambiente, nós passamos a ter uma legislação de responsabilidade civil, que foi a introdução no Brasil da responsabilidade objetiva, que era desconhecida, né? Que é a responsabilidade, não é a responsabilidade tradicional que nos aprendemos no Código Civil, é a responsabilidade objetiva, a responsabilidade administrativa e a responsabilidade penal. E a responsabilidade penal veio com a lei, inicialmente com a lei 7.804, de 89. As pessoas dizem que a responsabilidade penal no Brasil começou com a lei dos crimes ambientais, a 9.605 de 98. Mas a lei 7.804, de 89, já falava de responsabilidade penal. E ela não pegou. Aqui no Brasil tem essa história, lei não pegar, né? Porque ela foi mal feita, ela foi mal redigida. Ela deu à responsabilidade penal uma característica de generalidade, quando a lei penal tem que ser específica, tem que tipificar. E a 9.605 de 98, ela foi bem elaborada, tanto que ela até hoje é válida, né? Isso, com algumas alterações. Então, isso eu acho que é um objetivo, pode ser tema de uma outra temporada, né? Eu acho que vale mais até um curso de algumas horas, né? Isso aí não é verdade, porque isso é muito, muito atual também.
Agora, em relação aos acidentes que nós participamos, com os colegas e outros eventos que eu participei fora, em outros portos fora do Rio de Janeiro, a gente começou tendo que fazer as regras, porque não existia procedimentos estabelecidos, né? Que ano foi isso, Guzmão? Olha, o primeiro acidente que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, um acidente não portuário, mas de um navio derramando óleo, né? Foi com o navio Tarik. O navio Tarik era um navio que transportava óleo e derramou, na época, cerca de 6.000 toneladas de óleo na Baía de Guanabara. Houve o rompimento do fundo do tanque, né? Isso foi em 1975, que foi o ano da fusão, né? Não foi fusão, Rio de Janeiro? Sim, acho que foi. Foi 75. Então, não existia órgão ambiental. A pessoa não sabia o que fazer, tirava óleo com serragem. Era uma coisa... A fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio, né? Foi em 1975. Assim. O Tarik foi em março de 75. O navio Tarik era um navio de bandeira... Agora eu não lembro qual era a bandeira dele. Era tunisiana, não lembro. Daqui a pouco eu lembro. E depois houve um acidente, e houve um outro evento em 82, que foi o pó da China. O pó da China, me lembro. Que era o pentaclorofenato de sódio, que ficou com o apelido pó da China, porque veio da China o material. Agora, não foi um acidente portuário, mas a sacaria, a carga de pentaclorofenato foi descarregada no porto para caminhões e depois foi levado para um armazém lá no mercado São Sebastião. E quando foi exatamente aquilo que o Cláudio falou, que o Santista falou, quando as pessoas foram trabalhar para fazer a transferência do produto do caminhão para o armazém, as pessoas não tinham a menor... Não foram contratados estivadores, mas foram contratados os chapas, né? Que são as pessoas que ficam lá aguardando um serviço lá no mercado. E essas pessoas trabalharam com manga de camisa, né? Sem nenhum tipo de proteção. E a sacaria não estava correspondente ao produto, ela era frágil, aí o produto começou a cair no corpo das pessoas. E o pentaclorofenato de sódio, ele tem, na sua identificação de risco, ele tem um X na frente. Esse X quer dizer que não pode misturar com água, né? E o produto caindo no corpo das pessoas no calor suando, isso era março de 82, começaram a promover uma reação química e as pessoas respiravam aquele gás tóxico, 4 pessoas morreram. Né? Começaram a tombar e não sabiam o que fazer. Isso foi num sábado. E eu me lembro que eu era o contato da FEMA da Defesa Civil. E a Defesa Civil me fez um contato sábado, por volta de 1h da tarde, e eu fui para o local representando a FEMA. Chegando lá, nós verificamos que o produto estava estocado no armazém com outros produtos incompatíveis, inclusive com material para fazer hemodiálise, produtos farmacêuticos, garrafa de bebida. E aí nós então... Tivemos aquela frase famosa que nós, na época, com a imprensa inteira em cima da gente, querendo saber o que a gente ia fazer, sem ter nenhuma informação do produto na hora ainda, ninguém sabia que produto era. Então, numa hora dessa, você vai para o exagero, né? Aí nós falamos a famosa frase, interdita até a Brasil! Porque aí interditou tudo, até a Avenida Brasil. Aí, aos pouquinhos, a gente foi reduzindo e procurando dar segurança para as pessoas. E aí fomos identificando, conseguimos roupa de proteção, não existia. Tanto que o Serviço de Controle da Poluição Acidental da FEMA, que a FEMA foi pioneira na criação de um órgão especificamente para atender emergência, foi em 83. Então, o pó da China foi mais um que ajudou a acelerar o... Exatamente. É aquilo que a gente fala. Um evento traz alteração na legislação e na composição dos órgãos. Agora, você tinha treinamento para isso? Você tinha gente especializada? Não. Então, você teve que criar uma equipe. No Brasil já tinha algum estado que tinha uma equipe dessa? Não tinha. Então, o Rio foi pioneiro também. Foi pioneiro. O Rio foi pioneiro na criação do órgão ambiental, que a FEMA foi a primeira, a OEMA, criada em 5 de outubro de 75, né? A CETESB é de dezembro de 85.
Só que a questão industrial em São Paulo é muito mais grave do que no Rio. Só que o Rio é um corredor de tráfego de caminhões que vem do Espírito Santo, que passa pela BR-101, depois a BR, na Dutra, BR-116. Da Bahia, né? Corta por Volta Redonda. Então, nós sempre tivemos... e as estradas, na época, não eram com tantos recursos como hoje, né? E, na época, nem celular tinha, Martins. Como é que você ia atender o ambiente na Serra das Araras sem um telefone? E aquela descida da serra era muito perigosa. Hoje tem drone, tem helicóptero... Tem hoje tem drone, tem empresas que fazem atendimentos emergenciais. Verdade. As estradas têm empresas que tomam conta da estrada, como a Via Dutra tem, a BR-116, como é que chama? Nova Dutra, né? Nova Dutra. Os próprios caminhoneiros hoje têm celular, né? Que antes não tinham. As empresas, na licença ambiental, se exige que a empresa tenha um contrato com alguém que faça o seguro ambiental. Não tem os anjos do ambiente? Desculpa, não tem os anjos do asfalto? Pois é, existem os anjos do ambiente, são aqueles que chegam para atender. Então, quer dizer, nós estamos falando de acidentes portuários, mas aquela carga portuária acaba indo para a estrada também. Não? Então, a necessidade de ter o atendimento de coleta, de laboratório, de transformação, destinação de resíduos. Então, o profissional que trabalha com isso, ele sabe que pode ter, de uma hora para outra, uma mega quantidade de material que tem que ser disposto no local adequado. E como é que você vai fazer isso? Não? Então, essa experiência toda pode ser também objeto de um outro episódio, né? Aliás, de uma outra temporada. Agora, os grandes acidentes portuários que nós tivemos aqui no Brasil, com navios, né? Com cargas de navios, eles podem acontecer tanto em portos privados como portos particulares, não é isso? Sim. Eu não sei se o Pascoal, ver se o Pascoal conseguiu entrar, porque é importante ele dar esse suporte legislativo. Que falar, eu posso falar qualquer dia. O Pascoal que é importante. Não entrou ainda, né? Então, nós tivemos aquele evento aqui na Baía de Guanabara, com o navio Tarik, 75. Depois tivemos aquele evento na Baía de Guanabara, não foi um navio, foi o rompimento de uma tubulação, que foi no dia 18 de janeiro de 2000, não é isso? Isso. O Sérgio Matos falou desse acontecimento na Baía de Angra, que foi com o navio Mineral Star. Ele foi no dia 9 foi em junho de 1990. E aquele em Paranaguá também foi importante, né? Paranaguá foi um navio La Corunha, né? Navio La Corunha com uma carga de metanol. O navio explodiu. E aí que vem a definição de acidente ambiental. Porque o navio explodiu com a carga de metanol. De quem foi a culpa? Foi do navio quando fez a transferência ou foi do terminal ao receber a carga? Quem causou essa fagulha? Então, a perícia ela vai demorar para determinar quem foi o culpado, que o culpado vai ter a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa, porque a responsabilidade civil ela é objetiva, não tem necessidade de apurar de quem foi e passa para todo mundo a conta, não é? Sim. Um evento desse, por exemplo, no Porto de Paranaguá, que foi no dia 15 de novembro, dia do aniversário da cidade, foi num domingo que foi o acidente. Quer dizer, eu estou falando que foi o acidente, que foi a explosão. Então, os recursos para combater o acidente vêm de imediato. Agora, a apuração das responsabilidades demora, que depende de uma perícia, depende de uma identificação. E uma coisa não vai influenciar na outra. E, na realidade, todos os envolvidos colocam todos os recursos no início. Sim. Para quem for... Exatamente. Independente da culpa. Porque quem for pagar na frente vai pagar menos. Essa que é a grande característica de um acidente ambiental dessa natureza. Depois tivemos também no Porto de Rio Grande, que você conhece, né? Ah, conheço bem. Mas já fez auditoria lá, né? Mas eu faço no terminal privado do porto. Você deve ter, isso aí deve ter sido no porto público, né? Foi, no navio Bahamas. Ah, sim. Uma carga de aço sulfúrico. Sim. Quer dizer, e um navio desses, quando acontece uma... Esse navio estava no porto, né? Mas lá em São Francisco do Sul, por exemplo, o navio estava na Baía de Babitonga, na entrada, né?
na ilha, Em ilha São que Francisco tem o do Sul, farol, né? não Sim, foi sim. no porto. Então você tem aí outro problema, que é a movimentação das equipes diariamente, do cais Uhum. para o navio, Sim. enfrentando situações de mar. Né? E em São Francisco também teve uma situação que é o que está vindo até nessa resolução ANTAC nova, que não é só relacionado com a área do porto, mas a retroárea também, onde se armazena os produtos perigosos, faz parte dessa resolução ANTAC. Perfeito. Né? Porque muitas vezes na retroárea que acontece o problema. Por quê? No caso do navio Ned Lloyd Recife, que foi já em 96, né? Foi em 96, foi em março de 96 o evento. Condições meteorológicas adversas, o navio, o comandante perdeu o controle e ele entrou por dentro da ilha lá, que tem o farol, né? E fica na entrada da Baía de Babitonga. Uhum. Então, as cargas dos porões ficaram afundadas. Uhum. Então teve que ser construída uma estrutura na ilha que possibilitasse que ficassem equipamentos como guindastes, né? Recolhendo material e passando pelo outro lado da ilha para os navios que iriam levar para o cais, para a área do cais de armazenamento. E esses contêineres chegavam lá, ou danificados, ou durante um tempo ficaram submersos, e quando vieram à tona, quando foram para o porto, existe uma corrosão rápida, né, do material que ficou afundado no mar, e depois fica no ambiente, sofrendo oxidação. Então, esses produtos, e tinha tudo que você possa imaginar, produto químico, produto material, até carro, tinha até uma casa, móveis, né? Esse foi em que ano, mais ou menos? Isso foi em 96. Em São Francisco também teve um outro acidente, há uns 4, 5 anos atrás, numa retroárea, onde se armazenava containers com produtos químicos. E teve um problema de incompatibilidade química, como até o Fernando Cardoso comentou agora há pouco, e aí a emissão, o incêndio e a emissão desse incêndio, foi em Santa Catarina, em São Francisco do Sul. Chegou no estado de São Paulo. Então passou pelo Paraná, que é pequenininho, né, a costa, e chegou a emissão, toda a fumaça desse evento. Então isso caracteriza como um acidente ampliado, que não respeita, não fica nos limites espaciais. Martins, olha só o espetáculo que o Martins está falando. Nem está mais agarradinho aqui para poder aparecer, mas o que acontece é o seguinte, olha, Santa Catarina, Porto de São Francisco do Sul, a pluma foi até onde, Martins? Chegou em São Paulo. Chegou em São Paulo. O acidente lá da mineração, não de Brumadinho, de Mariana. De Mariana, sim. Chegou na... A onda tóxica atravessou, foram 1 bilhão e alguns milhões de litros. Isso chegou no Espírito Santo. Chegou na praia de Regência, no Espírito Santo, e tem indícios que tenha chegado em Abrolhos, pois é. Quer dizer, na Bahia. Alguém, se disser que uma atividade física em Minas Gerais não tem mar, tem? Não. Só tem um mar em Minas Gerais. Mar de Minas. Não, Mar de Espanha. Mar de Espanha. Que é uma cidade chamada Mar de Espanha. Uma cidade, um estado de Minas Gerais, uma atividade lá dentro, portanto, licenciada pelo órgão ambiental estadual de Minas. Sim. Isso atingiu o litoral do Espírito Santo. Varou toda a parte hídrica interna dos rios. O Rio Doce foi... O Rio Doce. Quer dizer, isso pode ser considerado, se alguém contar, a história de pescador. Como é que uma empresa de Minas poluiu o litoral do Espírito Santo? Como é que como é que uma explosão lá em São Francisco atingiu São Paulo? Essa de São Francisco não foi que pegou o mesmo produto lá de Beirute, que essa explosão? Foi também, isso mesmo. Foi nitrato de amônio. Foi nitrato de amônio. E nitrato de amônio também explodiu lá em Santos, lembra? No terminal? Também. Sim, lá em Cubatão. Lá em Cubatão. Demorou dias para o incêndio. De repente não era o único produto. Esse eu não participei desse atendimento. Mas um evento desses, são mega, o navio é um mega. Esse navio podia ter 4.000 containers. Tem navio hoje com 9.000 containers. 12.000 containers.
Quer dizer, os portos têm que ter estrutura calada para receber esses navios, né? Sim, sim. Quem passa pela ponte Rio-Niterói consegue ver, né, os navios chegando e o calado que eles têm hoje em dia. É verdade. É para poder otimizar o transporte, né? Tem quanto mais. Quer dizer, e tudo envolve a área ambiental, né? Em um porto, para ter um calado, para poder receber um navio desse porte, vai ter que fazer também um estudo de impacto ambiental. São milhares de sedimentos que devem ser dispostos. A fazer a dragagem, né? A dragagem O Cláudio vai saber que vai ter que fazer análise no sedimento para saber se não tem contaminação, determinar a área que vai ser colocada. Tudo, bacanas, tudo envolve a área ambiental. Por isso que as nossas lives, elas não vão acabar nunca. Porque, né, Martim? Que toda tem um problema, chama o outro. E a gente que trabalha na área ambiental tem uma sensação que nunca vai ficar desempregado, porque sempre tem um evento novo acontecendo e tem que ser criado. Por isso que é importante ter o laboratório, ter o operador, ter quem trabalha na estação de tratamento, quem mexe com a legislação, o órgão ambiental, a autoridade portuária, todos têm que estar juntos, que é uma reunião de recursos no sentido de proteger a vida humana e o meio ambiente. Sim. Esse evento de Beirute, que motivou essas nossas lives, essa nossa temporada, um evento que as pessoas ficaram impressionadas. Né? Foi chocante, né? Porque a proximidade com a cidade, né? Do porto com a cidade. É verdade. E nós, no Rio de Janeiro, tínhamos também potenciais locais de acontecer uma situação. Né? Como, por exemplo, o gasômetro. Lembra do gasômetro? Sim. Que era aqui no centro do Rio, né? Do lado do canal do Mangue. Em frente à rodoviária. Né? E como que o gás chegava ali, desde os anos 70, que houve modificação, passou por nafta, né? Antes era o gás de carvão, que é aquela poluição. Então, Martim, já são 10h20, que horas são? Não, falta 1 minuto para a gente acabar. Falta então, 1 minuto? Para quem chegou agora, tem aqui fixada a resolução ANTAC 7954, que é uma proposta de resolução feita pela ANTAC para melhorar o gerenciamento da movimentação de produtos perigosos na área portuária e na retroárea. Ela está em consulta pública, não tem prazo, como o Plano Nacional de Resíduos Sólidos está com prazo de 60 dias, né? Esse daqui não tem prazo ainda. Então está disponível para consulta e vai ter uma audiência pública que com certeza vai ser remota também, né? Pelo andar da carruagem. Não está aparecendo, Martim. Opa! Agora, está tudo gravado lá no teu Instagram, quem quiser assistir, né? Quem chegou agora e não viu tudo, tá essa e o episódio passado, que foi muito comentado, está no IGTV lá do Instagram, da Demartini Ambiental. Então, na próxima semana, a gente deve ter mais uma temporada, ou já começa auditorias ambientais? O que você acha? Eu achava que a gente podia começar com auditoria, mas fazendo uma ligação com o seguinte, acidente. Quem quiser continuar com acidente ampliado, liga para 0800 400 401. Quem quiser auditoria, liga para 0800 400 402. Ana? E aí, se por acaso o escolhido for auditoria ambiental, quem vai para o paredão é o Martini, que é ele que vai fazer a auditoria. Ana? Isso. Mas a gente pode começar a auditoria falando do maior acidente ampliado da história, que é o de Bhopal. Muito boa ideia. Pode convidar o Caco, né? E está relacionado com o início das auditorias ambientais. Vamos ver se o nosso amigo que escreveu esse livro aqui, a gente pede para esperar um pouquinho, 1 minuto. O irmão foi pegar aqui o livro do Carlos Machado. Vocês vão ver ao contrário aqui, acidentes ampliados, industriais ampliados. Desafios e perspectivas para o controle e a prevenção. Carlos Machado de Freitas, Marcelo Firpo e Jorge Mesquita Machado. E outro aqui falando só sobre Bhopal, Meia-Noite em Bhopal. Exato. Um acidente que aconteceu em 84, que na hora morreram 2.000 pessoas. E 200.000 pessoas ficaram feridas. A gente já está aqui com os segundos finais, Gusmão. Quer falar alguma coisa ainda? Ou a gente... Queria novamente agradecer a participação dos colegas. Eu
O mais bacana também das lives é que a gente revê pessoas que há muito tempo a gente não falava. E se o Caco puder participar na próxima, vai ser um presente para a gente e para todos que estão participando. Está tudo gravado e até a próxima. E se tiver que votar,